paz do Eterno repouse continuamente no vosso coração. Pessoal, eu queria compartilhar com vocês uma instrução da parte de Deus através da palavra do Senhor. O Espírito Santo está tocando o meu coração desde ontem para compartilhar com vocês esta instrução. Não basta você acreditar que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É necessário você exercer uma ação. A palavra de Deus, ela nos dá as informações acerca da vida espiritual e da vida terrena. Mas todas as informações de Deus, a palavra de Deus para nossas vidas, ela é seguida de uma instrução. Então, o Espírito Santo tem tocado no meu coração desde ontem para compartilhar convosco esta instrução da palavra de Deus. Em meio às situações que nós estamos vivendo, não digo do Brasil, eu não me refiro somente ao estado de São Paulo, Americana especificamente, mas ao mundo. O que fazer? Como exercer a fé e como operar no reino de Deus a ponto de influenciar o meu mundo material, o meu mundo físico? É sobre isso que eu queria falar convosco. A instrução que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu queria destrinchar com você um único versículo, pois nele há uma ação de Deus quando ele vai criar a luz. Então, vamos aprender com a instrução de Deus em relação a agir, a operar no reino de Deus. É necessário, nesse tempo de crise, é necessário você aprender a operar no reino do Espírito a ponto de influenciar, de transformar, de impactar nosso mundo material, nosso mundo físico. A palavra de Deus em Gênesis, capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: E Deus disse, haja luz, e houve luz. Há duas palavras que se destacam neste versículo. A palavra disse e a palavra haja. A palavra disse é o termo hebraico amém. É um verbo e aparece 118 vezes na Bíblia Sagrada. A palavra amém é algo que se diz no coração. A palavra amém é algo que se pensa e que passa a exigir uma segunda ação. A palavra amém é algo que é formatado no meu espírito, na minha alma, na minha mente. A segunda ação, ela se dará a partir de algo que já está formatado no meu coração. Eu já pensei sobre o assunto. Eu já pensei sobre o que eu quero, como eu quero, da forma que eu quero. Eu já criei esta realidade dentro de mim, dentro do meu coração. Então a palavra amém é algo que está sendo criado no meu espírito, no meu coração, na minha mente. Então, Deus disse, seria o seguinte: Deus criou a luz em seu espírito. A luz passa a existir primeiramente no Espírito de Deus, no coração de Deus, na mente de Deus, na ideia de Deus. A luz já era algo real, porém não visível. Então o texto diz, e Deus disse, haja luz. A palavra haja
é a palavra hebraica rayar. Esta palavra, ela tem a sua etimologia na palavra rava. Esta palavra, ela traz um comando, tornar-se, existir, acontecer. Então vamos lá. O versículo diz que Deus disse, a palavra hebraica amém. A palavra hebraica amém é existir, é criar algo, é pensar sobre algo no meu espírito, na minha alma, na minha mente, no meu coração. É dar vida, é dar existência no meu espírito, na minha alma, no meu pensamento, acerca de algo que eu quero. Mas na minha mente, no meu coração, no meu pensamento, eu já formatei o que eu quero com os detalhes, na cor, no tamanho. Já existe no meu espírito. A palavra haja luz, que é a palavra raiar, agora aquilo que está no meu espírito, aquilo que está na minha alma vem à tona, passa a existir através, pelo poder de um comando. Qual foi o comando que Deus deu aqui? A palavra. Ele declarou o que ele queria ver. Ele declarou a existência, ao surgimento, aquilo que ele queria ver, mas aquilo que já existia dentro de Deus. Como que nós queremos ver o nosso país? O que você consegue ver agora? De que maneira você está pintando o nosso país? De que maneira você está pintando a Americana, o estado de São Paulo, as confederações brasileiras, os estados brasileiros? De que maneira você, que é a igreja do Senhor, está pintando o teu país? De que maneira você está pintando o teu local de trabalho, o teu bairro? Ou você já se entregou totalmente ao poder e ao domínio das trevas? As trevas estão te acurralando e te deixando inoperante? Jesus venceu o poder das tentações no deserto, exercendo o poder da palavra. Todas as vezes que Satanás intentou seduzi-lo, Jesus disse, assim está escrito. Ele rebateu, ele combateu a força de Satanás com o poder da palavra. Nesse momento, o que você precisa é sair da frente de uma TV se enchendo de más notícias. O que você precisa é abandonar as redes sociais por um tempo, esvaziar o teu coração desses temores, deste medo, desta insegurança, e trazer à tona, criar o cenário que você quer ver. Você precisa criar o cenário que você quer ver no teu espírito, na tua alma, no teu pensamento. Depois, você precisa declarar a palavra de Deus no nome de Yeshua. João capítulo 14, versículo 13, versículo 14, o Senhor Jesus diz, e tudo o que pedirdes no meu nome, eu vos farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Versículo 14, e se pedirdes alguma coisa no meu nome, eu vos farei. Então, Jesus nos deu um comando, pedir, declarar no nome dele, e ele fará. É hora de nós começarmos a declarar o fim desta pandemia. É hora de nós começarmos, pelo poder da palavra de Deus, declarar o fim da corrupção no governo, o fim da corrupção nas instituições públicas. É hora de nós exercermos o poder da palavra de Deus. É hora de nós começarmos a exercer a autoridade da palavra de Deus e declarar no poder da palavra de Deus o fim desta crise epidêmica, declarar a sua falência total, destruir a sua proliferação, a sua força
impedindo o seu crescimento, a sua ação no poder da palavra de Deus. Precisamos declarar a palavra de Deus. Em o nome de Yeshua, precisamos falar. Precisa ser falado a palavra de Deus. Você precisa trazer a existência daquilo que você quer ver no mundo material, no teu espírito. Isso primeiro precisa ser real no mundo espiritual. Isso precisa estar concretizado. Isso já precisa estar existente no teu espírito. Não é falar qualquer coisa, não é mencionar qualquer palavra, não. É exercer o poder da palavra de Deus e determinar, declarar no nome de Yeshua que este mal cesse. Então vamos lá. Então o Senhor disse, haja luz, e houve luz. Então Jesus declarou, a palavra haja é a palavra raiá, que tem a sua etimologia na palavra rava. Significa tornar-se a existir. É acontecer, é vir à tona. Não aquilo que vai existir a partir daquele comando, não, mas vir à tona, passar a existir algo que já existe. A palavra amém disse, Deus já havia criado no seu espírito. A luz já existia no coração e na mente de Deus, no espírito de Deus. Então, quando Deus disse, haja luz, ele só trouxe à tona. É como se a luz estivesse escondida, aguardando somente o comando de Deus. Quando Deus disse, aparece a luz, haja luz, a luz apareceu. A luz apareceu, atendendo o comando de Deus. Quando você começa a declarar a palavra de Deus, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, as coisas precisam acontecer. A palavra de Deus diz em Efésios que Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. Quando você usa o nome de Jesus, quando você declara a autoridade do nome de Jesus, quando você declara a palavra de Deus, as coisas precisam acontecer. Pois os céus e a terra estão sujeitas ao poder da palavra de Deus. Então não basta simplesmente ter uma informação de que a igreja não será vencida por Satanás, mas você precisa usar das instruções que o Senhor nos deu, que é usar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz o seguinte, não sejai-vos ignorantes, descuidados, mas imitai aqueles que pela fé alcançaram a sua esperança, obtiveram vitória. Se com Paulo deu certo, pode imitar, faça a mesma coisa que Paulo fez. Declare a palavra de Deus. Se com Jesus deu certo, nosso Senhor, declarando a palavra de Deus, então imite ele, declare a palavra de Deus, declare o poder da palavra de Deus para destruir esta força, para destruir a corrupção, para destruir a influência do mal na mente e no coração dos nossos líderes. É tempo de declarar a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus, declare a palavra de Deus, declare a palavra de Deus, e terá que acontecer. Salmos 33, verso 6 diz, pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o seu exército pelo sopro da sua boca. Salmos 33, verso 9 diz, pois ele falou. Amém. É a mesma palavra. O Salmo 33, verso 3, pois ele falou. A palavra hebraica é amém, é a mesma palavra. Primeiro isso passa a existir dentro do meu espírito. Isso passa a existir na minha alma, no meu coração, na minha mente. Então eu não falo para algo existir simplesmente sem nenhuma ideia, sem nenhum contexto, não. Tudo que eu declaro no poder da palavra de Deus, primeiramente precisa existir no mundo espiritual. Você precisa
trazer à existência no teu coração. Você precisa estar persuadido, você precisa acreditar no que você está falando. Primeiro isso passa a existir no teu ser, você precisa visualizar como você quer. Você precisa declarar a palavra baseada no que você quer ver, não no que você está vendo. Então, o Salmos 33, verso 9 diz: pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo começou a existir. Salmos 33, verso 9 diz: pois ele falou, amém, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo começou a existir. O poder da palavra, tudo começou a existir, tudo começou a acontecer pelo poder da palavra de Deus. Precisamos declarar, ordenar a palavra de Yeshua. Não é a minha palavra, não é a sua palavra, é a palavra de Yeshua, é a palavra de Yeshua, é a palavra de Yeshua, e tudo passará a existir, tudo começará a acontecer quando você começar a declarar a palavra de Yeshua. Tudo irá acontecer pelo poder e autoridade da palavra de Yeshua. Duas palavras se destacaram no versículo 9 do livro de Salmos 33. A palavra falou, que é a palavra amém, que é existir dentro de mim aquilo que eu estou declarando. E a palavra ordenou. A palavra Izav é a palavra ordenou. Esta palavra Itzav, ela fala de comando. Então, ordenou é um comando, é um verbo, é uma ação. Você precisa decretar. Não é falar com medo, com covardia, mas é ordenar. Covid, cesse agora. É ordenar. Espírito de corrupção, saia do governo. Espírito de corrupção, saia das instituições. Espírito de corrupção, saia das famílias. Espírito de corrupção, saia das instituições privadas. Saia das instituições públicas. Você precisa ordenar. A palavra ordenou, Atzav, é um comando. Então Jesus falou e ordenou, ele deu um comando e tudo passou a acontecer. Salmo 148, verso 5 diz: louvem o nome do Senhor, pois ele ordenou e eles foram criados. Tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, Paulo diz: crie, por isso falei. A palavra crie, que Paulo utilizou neste texto, é a palavra grega pisteio. A palavra pisteio significa que eu preciso acreditar no que eu estou dizendo. A palavra pisteio também traz algo que está comprometido com aquilo que ele está declarando. Não é aquela pessoa de ânimo dobre, desanimado, que fala algo que ele mesmo não acredita. Não há vigor, não há virtude, não há força nas suas palavras. Então a palavra pisteio que Paulo utilizou, crie, e por isso falei, é a palavra grega pisteio. É estar comprometido com aquilo que você está falando. É estar persuadido com aquilo que você está falando. A palavra de Deus que você está declarando no nome de Yeshua, primeiro precisa persuadir você mesmo. Você precisa estar tão persuadido, tão acreditado, tão movido, tão cheio desta realidade espiritual, deste poder espiritual, que ao declarar o poder da palavra de Deus, o poder da palavra de Deus no nome de Yeshua, você não terá dúvida de que irá acontecer conforme você declarou. Então a palavra pisteio também traz a ideia de colocar confiança em. Neste caso, você está falando, não é a sua palavra, é a palavra de Yeshua, é a palavra de Deus. Então você precisa colocar totalmente a sua confiança na palavra de Deus. Talvez você esteja pensando, olha, eu falei e não estou vendo nada acontecer. Deixa eu falar uma coisa para você. Em Marcos capítulo 11, do versículo 12 ao versículo 14,
Jesus amaldiçoou a figueira. Jesus declarou a palavra e ordenou que ela, e amaldiçoou ao declarar sua palavra sobre a figueira. Porém, nada aconteceu naquele momento. A figueira continuou do mesmo jeito. Olha que quem declarou a palavra de maldição foi Yeshua, foi Jesus Cristo. Mas a figueira permaneceu do mesmo jeito. Tanto que não gerou espanto nenhum. Sabe por quê? O espanto só aconteceu quando eles estavam retornando e viram que a figueira havia secado até mesmo as suas raízes. Está lá em Mateus capítulo 21, a partir do versículo 20 ao 22. Então, o texto diz, ao verem isso, os discípulos ficaram espantados. Percebe que quando Jesus liberou a palavra de maldição contra a figueira, não aconteceu nada instantaneamente. Aconteceu depois. Então, mesmo que você não esteja vendo agora, declare, não pare de falar, declare. Em nome de Yeshua vai mudar, em nome de Yeshua vai parar, em nome de Yeshua vai acabar essa crise, em nome de Yeshua vai sumir a corrupção. Comece a declarar, comece a crer, esteja persuadido, esteja comprometido, esteja envolvido nas palavras que estão saindo da sua boca. Aí Jesus no versículo 22 disse para os discípulos, e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Pisteio. Você precisa acreditar no que está falando. Você precisa estar persuadido, comprometido. A tua confiança precisa estar nas palavras que você está declarando. Por que elas não vão falhar? Porque as palavras são as palavras de Deus. Você precisa usar aquilo que está declarado na Bíblia. Se a Bíblia declarou a vitória da igreja, se a palavra de Deus diz que a igreja será uma igreja vitoriosa e que o poder das trevas, que as potestades, que as forças malignas não terão poder sobre a vida da igreja, você precisa declarar isso. Você precisa declarar com coragem, com confiança e ordenar. Não é simplesmente pare, cesse, não, é ordenar. Amaldiçoe este Covid-19 no poder da palavra de Deus. Amaldiçoe o espírito de corrupção, amaldiçoe o espírito de adultério, amaldiçoe o espírito de doença, amaldiçoe o espírito da morte, no poder da palavra de Deus, no poder da palavra de Yeshua. E creia nas palavras que você está dizendo, pois elas são as palavras do Senhor. Quero ler mais uma vez o Salmo 33, verso 9. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo começou a acontecer. Então não é só falar. Você precisa ordenar. Você precisa ordenar. Você precisa falar e ordenar. Você precisa decretar sobre o poder da palavra de Yeshua. Então esta é a instrução de Deus para nossas vidas. Nós só vamos vencer esse espírito de corrupção, esse espírito maligno que está influenciando os nossos líderes políticos. Nós só vamos vencer esta influência maligna por trás deste Covid-19, ordenando no poder da palavra de Deus o seu fim. Eu preciso decretar, falar o que eu quero ver, não o que eu estou vendo. Então Jesus disse, amém. Ele criou a realidade que ele queria primeiro no seu espírito, no seu coração. Depois ele disse, haja luz, a palavra Rav, que é acontecer, vir à existência, aparecer, aparecer algo que já existia quando Deus disse, amém. Ele criou a realidade que ele queria, primeiro no seu espírito, no seu coração. Ele pensou sobre isso. Ele imaginou como seria a luz. Então, quando ele diz, em outras palavras, a palavra haja, que é a palavra raiá, é como se Deus estivesse falando da seguinte maneira, luz, você já existe no meu espírito. Você já é uma realidade no meu ser. Então agora apareça.
e a luz apareceu. É isto que Deus está nos instruindo. Você precisa criar a realidade que você quer ver no teu espírito e ordenar, decretar a palavra de Deus e ordenar que essa realidade surja. Esta é a palavra do Eterno. Que Yeshua tenha misericórdia e compaixão de todos nós. Em nome de Jesus eu decreto, eu declaro, eu ordeno que este espírito maligno que está agindo atrás, que está por trás desta doença, deste mal, Covid-19, que este espírito de corrupção, que este espírito de sedução, que este espírito de manipulação saia da mente e do coração dos nossos líderes. Eu te ordeno, espírito maligno, no nome de Yeshua, no nome de Yeshua eu te ordeno, saia do meu país e não volte mais. Eu te ordeno, no nome de Yeshua, no poder da sua palavra. Assim seja. Que o Eterno esteja com todos nós. Amém.